Fala galera, beleza? Vamos então continuar aí o nosso vídeo sobre o capítulo 5 de Marcos. Agora com vocês a parte 2, beleza? Mas dá o seu like aí, hein? Vamos lá! A outra história do capítulo também é muito interessante. A mulher toca no vestido de Jesus. Como eu falei no começo desse vídeo, Marcos capítulo 5 é uma trilogia. Você tem a cura desse jovem endemoniado. Jesus, então, volta para o outro lado, o lado ocidental do Mar da Galileia. E então Jesus encontra Jairo. Então são três personagens interessantes, desesperados, neste capítulo 5 de Marcos. Um jovem endemoniado, e Jesus demonstra que ele tem poder sobre as forças do mal que tentam nos oprimir constantemente. Esse é um grande problema dos seres humanos. A presença de Satanás atrapalhando a nossa vida toda hora, nos tentando, querendo nos destruir a sua família, a sua vida, te afastar de Deus. A presença das doenças que tornam a vida desagradável, difícil, doenças graves, que destroem famílias, interrompem sonhos. Agora você tem a pior de todas, a morte. Jairo não tinha outra esperança. Ele corre para Jesus. E Jesus, beleza, tá bom, vamos lá, né? Só que no meio desse tumulto todo, você imagina que Jesus não tinha tempo praticamente para nada, né? Para descansar, nem nada, porque a fama dele era muito grande, as pessoas de todos os lugares queriam que Jesus fosse, curasse. Você tem agora a mulher com esse problema, essa doença específica, né? Uma mulher que teria o destino mudado. Para aquela mulher, era muito sério, porque ela tinha 12 anos de luta contra aquela doença, não tinha mais recursos financeiros, não tinha mais esperança nenhuma, mas ela ouviu que Jesus estava passando. A multidão, as pessoas do bairro, da pequena cidade, correndo para vê-lo. E enquanto Jesus tenta ajudar Jairo, se dirigindo à casa dele, porque a filha estava muito mal, esta mulher toma uma atitude corajosa. E você sabe que ela não tinha outra alternativa. Ela pensava que se ela tocasse no vestido, tudo estaria resolvido. Era a grande oportunidade da sua vida. Ela carregara aquele fardo emocional terrível por muitos e muitos anos. O fluxo de sangue a tornava cerimonialmente impura. Então a doença daquela mulher, ela tinha um caráter muito embaraçoso. Não era só um problema físico, mas também espiritual, e para uma judia, aquilo era muito sério. Talvez ela imaginasse que Deus não se importava mais com ela. Se sentia envergonhada, não tinha motivação, talvez perdendo até a sua fé. Como que ela poderia? Ela tinha tentado de tudo, mas agora era a última esperança. A grande oportunidade estava ali. E Jesus, de forma intencional, tinha ajudado aquele rapaz do outro lado do Mar da Galileia. Voltou agora e ele se coloca próximo daquela mulher, porque ele sabia que ela precisava de ajuda. Ela se aproxima, determinada, e ela toca na borda do vestido de Cristo. Você sabe como a história termina, não é? Jesus, ele faz questão de interromper toda aquela confusão daquele cortejo em direção à casa do Jairo e falar algo estranho, uma pergunta muito esquisita. Até os discípulos olharam para ele e falaram: mas como assim? Oh, pera aí, alguém me tocou. Opa, para, alguém me tocou. Que negócio é esse? A mulher ficou com medo, obviamente, pensando assim: vixe, fiz algo muito terrível. Mas ao mesmo tempo ela estava muito feliz, porque ela já sentiu a cura. Então ela, muito confusa, e Jesus fez questão de esclarecer algumas coisas para aquela mulher. Não foi a superstição que curou ela, foi o poder dele, mediante a fé que ela realmente possuiu. Jesus queria que ela fosse libertada de qualquer superstição. Em outras palavras, Jesus disse para ela o seguinte: olha, na verdade quem tocou você foi eu. Pela sua fé, você recebeu essa cura. Jesus queria que aquela mulher saísse dali renovada espiritualmente também. Por isso que Jesus fez questão de
olhar nos olhos dela e conversar com ela. Agora nós temos o desfecho da trilogia aqui, da situação que o capítulo 5 de Marcos narra. Primeiro, Jesus demonstra poder sobre os demônios. Depois ele demonstra um poder extraordinário sobre enfermidades, coisas que tornam nossa vida nesse mundo de pecado terrível, coisas ruins. E agora vem o último problema, a morte. A narrativa final do capítulo 5 demonstra algo inacreditável. Enquanto eles estão retornando, continuando em direção à casa de Jairo, vem um conhecido e fala, olha, não adianta mais. A triste notícia chega. Jesus ainda se despede, talvez, ali daquela mulher, naquela situação, a mulher que se curou, e eles vão continuar o cortejo. Agora chega, então, uma pessoa trazendo a informação. Jairo, não adianta mais. E nós sabemos, infelizmente, a morte é algo definitivo. Jairo, então, é aconselhado a não incomodar mais o mestre. Já não adianta mais, cara. Jairo, olha. Mas Jesus insiste em ir. Vamos lá. Jesus, que já manifestara o seu poder sobre os demônios e sobre a enfermidade, está prestes agora a tornar evidente que a morte também não é um desafio para ele. Então, sem dar bola para aquela notícia, ele age com naturalidade. E eu imagino que Jairo não sabia se ficava desesperado ou não, mas provavelmente vendo que Jesus estava tranquilo, eu acredito que a sua fé se fortaleceu. E Jesus, absolutamente com controle da situação, diz para Jairo no verso 36. Marcos capítulo 5, verso 36. Ele olha para o chefe da sinagoga sem se importar com aquelas palavras e diz assim, não temas, crê somente. A galera tava falando, ih, cara, não incomoda ele não, já era, mano, desculpa, ó, sinto muito, Jairo. Jesus olha para Jairo e provavelmente coloca a mão no seu ombro, olha bem nos olhos de Jairo e fala, olha, não temas, apenas acredite, vamos lá. Então eles chegam, Jesus vê o alvoroço, as pessoas chorando, e Jesus então fala, olha, ela está dormindo e eu vou despertá-la, não se preocupem. Claro, as pessoas acham aquilo estranho, né? Aquele povo até talvez fica achando assim, quem é esse cara chegando aqui falando uns absurdos desse, nem respeita a família, né? Quem é esse camarada aí? O cara tá doido? A menina tá morta. Jesus falou exatamente isso. No versículo 39, ao entrar disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. As pessoas riram dele. E Jesus então pede para que todos saiam da casa. Tomou o pai e a mãe da criança, os que vieram com ele, e foram até onde aquela menina estava. E o versículo 41 é muito claro. Tomando ela pela mão, ele pronuncia palavras extraordinariamente poderosas. Apenas 3 discípulos e os pais da criança tiveram permissão para entrar no quarto e presenciar aquele milagre extraordinário. Ela estava ali, imóvel, sem vida. Jesus toma sua mão, ele fala em aramaico, a língua que ele normalmente usava. Levanta-te. A expressão você conhece, né? O verso 41 diz, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. A tradução dessa expressão, menina, ela pode ser traduzida como cordeiro. Então, essa palavra talita pode ser traduzida como cordeiro, um termo carinhoso. Jesus, de forma carinhosa, se refere àquela criança como um cordeirinho do seu rebanho, né? E era assim que Jesus tratava mulheres, crianças, pessoas que naquela época não tinham aparentemente valor. Então Jesus desperta aquela menina do sono da morte de uma forma extraordinária, antecipando o fim glorioso daqueles que o receberam. Uma palhinha do que será no futuro. Em sua presença, a morte se torna de fato apenas um sono. Em Cristo, todos os medos humanos podem ser transformados em confiança, certeza e esperança. Ele vence Satanás, ele vence as enfermidades e ele vence a morte.
O capítulo 5 de Marcos deve estimular você a acreditar cada vez mais nesse seu poderoso Salvador. Para todos nós que vivemos hoje, depois da ressurreição de Jesus, tantos anos depois, né? O reencontro com os nossos queridos que morreram em Cristo é apenas uma questão de tempo. Jesus já mostrou que Ele pode cumprir o que Ele promete. Eu quero que você acredite que Deus tem poder sobre todos os nossos problemas. Os piores que nós podemos ter, Deus pode resolver para nós. Um grande abraço, que Deus lhe abençoe e até a próxima. Por aqui, senhor. Por aqui. Por favor. Salvem ele, por favor. Ele precisa passar. A Mikau está com o corpo da Nili. Não. Não, eu fui atrás de Jesus. Eu fui o mais rápido que eu pude. Não tenha medo. Tão somente creia.